vamos compartilhar algumas coisas da palavra de Deus nessa noite. E eu peço ao Espírito Santo que Ele possa me ajudar, porque toda vez que Deus Ele mexe com a sua igreja, todas as vezes que o Senhor Ele faz o que Ele está fazendo agora, é porque Ele quer marcar alguém, é porque Ele quer fazer uma diferença. Ele quer marcar o antes e o depois na vida de alguém. Eu pedi ao Espírito Santo que Deus pudesse fazer isso aqui hoje. Eu acredito que todos nós temos sede de Deus. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. E eu acredito que o Espírito Santo, Ele conhece todas as nossas necessidades. E o tema que foi nos dado para que nós pudéssemos estar compartilhando é um tema muito sério, porque vai mexer com a gente. E eu fico feliz porque Deus Ele separou a sua vida para esse tempo. O livro dos começos, livro de Gênesis. Eu gostaria de ler apenas o versículo 4 e o versículo 5. Gênesis, capítulo 45, versículo 4 e o versículo número 5. Graças a Deus. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. A palavra de Deus diz assim: disse mais José a seus irmãos: peço-vos a chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 5 diz assim: agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E vão todos, aleluia. Tua palavra foi lida nesta noite, Senhor, e nós humildemente estamos aqui diante da tua presença e pedimos que o Senhor possa encontrar a necessidade de cada um dos teus servos nesta noite. Nós estamos diante de uma geração que o Senhor escolheu para marcar esse tempo. Então, Pai, que as necessidades de cada um de nós possa ser suprida pela revelação da tua palavra. Então, Pai, que o Senhor tenha liberdade aqui e o Senhor ministre na vida de cada um, é o que eu te peço. E oro no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conduzinho. Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. Mas Zacarias, ele falou isso para Zorobabel, que ele não deveria menosprezar os pequenos começos. Não menospreze o dia das coisas pequenas. Então, como eu disse, pessoas como Pedro e como Paulo, por exemplo, que voaram alto, Deus Ele os designou com propósitos específicos. E é interessante a gente perceber que nós nunca vimos o apóstolo Pedro, por exemplo, pregar para rei. Mas, no entanto, quando ele começa o seu primeiro sermão, 3 mil pessoas se convertem. O seu segundo, a explosão de milagre acontece, 5 mil pessoas daí para frente se convertem. Pedro, ele teve experiências sobrenaturais com Deus, porque ele foi de uma forma sobrenatural tirado de uma prisão por causa da oração da igreja, e as portas do cárcere, elas foram se abrindo pelo poder da oração da igreja. O anjo do Senhor foi lá, tocou em Pedro, os grilhões caíram pelo chão, as portas foram se abrindo. Irmãos, quando Deus ele tem um desígnio com uma pessoa, nada para. Quem está entendendo isso? Nada. E ninguém para o projeto que Deus tem com alguém. E o projeto que Deus tinha com Pedro era um projeto sensacional. E ele foi uma pessoa que foi escolhida
para que ele pudesse ser um dos pais da igreja. Mas ele nunca pegou para rei. Mas o apóstolo Paulo, eloquente, culto, por isso que você tem que estudar e tirar 10 na escola, viu? Porque tem muitas pessoas que estão querendo ser pastor e às vezes Deus quer que ele seja empresário de alto nível para suprir as necessidades da igreja. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque se a pessoa ela não se encontra, se ela não encontrar o seu lugar no corpo, ela vai ter problema. Uma pessoa que não canta, com muito respeito aos adoradores, existem 2 níveis, né? Existe o louvor e existe a adoração. A adoração, ela é estabelecida pelo estilo de vida. Nós adoramos a Deus mesmo com a nossa voz um tanto quanto desafinada. Mas quando se fala do ministério de louvor, não adianta um missionário querer tocar bateria, vai dar problema. Isso é um dos maiores problemas e uma das maiores dificuldades dentro da congregação. Que às vezes a pessoa quer ser aquilo que Deus não o designou para ser. Olha só, que problema. É por isso que Pedro ele não podia falar com o rei Agripa. Ele não podia porque ele não tinha a bagagem. Não porque ele era inferior a Paulo, não. A Bíblia diz que nós somos todos iguais. Diga aleluia. Quando a gente entra no tabernáculo, de um lado a gente vê o castiçal de ouro, e a Bíblia diz que as 7 lâmpadas elas têm a mesma medida e elas estão niveladas numa mesma altura. O único que brilha no meio dos 7 castiçais, diz a palavra, é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, na sua trajetória, ele não imaginava que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida era porque o próprio Deus estava o preparando para que ele fosse um avivalista em uma determinada área. Assim como Pedro também. Desígnios estabelecidos pelo próprio Deus. Deus ele falou com Jeremias antes que fosse formado no ventre da sua mãe: eu já tenho desígnio. E alguém queira correr ou não, aceitar ou não, fugir ou não, Deus ele te escolheu para estar aqui hoje, porque ele vai definir na sua vida o seu desígnio e você vai